e abre-se uma janela. Muito mais do que o acesso aos nossos sentimentos mais profundos, os olhos são talvez a mais importante ferramenta criada pela evolução para a sobrevivência das espécies. Até mesmo as bactérias possuem suas membranas, moléculas fotorreceptoras capazes de guiá-las de acordo com a luz ambiente. Outros animais mais complexos possuem olhos diferentes, alguns capazes de ver melhor no escuro, outros que funcionam mais eficientemente debaixo d'água. Existem aqueles que têm um campo de visão muito maior do que o nosso, e ainda há quem enxergue detalhes inimagináveis a nós. Mas nosso par de globos oculares não é ruim. Na verdade, está entre os melhores do reino animal. Eles permitem que vejamos o mundo assim, com cerca de 10 milhões de cores, detalhes incrivelmente sutis e belos, nuances capazes de nos transmitir temperatura, texturas e principalmente distância. Nós, como espécies, chegamos até aqui graças aos nossos olhos e à capacidade que eles nos dão de caçar, de atirar flechas ou lanças em animais muitas vezes maiores e mais fortes do que nós. Essa época, para a maior parte dos seres humanos, já passou há séculos, mas a ferramenta que temos para interpretar os fótons que a natureza manda em nossa direção permanece a mesma. Seu arranjo de nossos rostos permite que tenhamos a noção de profundidade ao combinar as duas imagens que captam. É fácil calcular a quantos metros de nós está um objeto. Fácil também saber a quantas centenas de metros ele está. Mas quando chegamos à casa dos quilômetros, a coisa começa a complicar. Isso é um grande problema? De modo algum. O que realmente importa para a nossa sobrevivência, tanto perigos quanto objetivos, costuma estar bem mais próximo do que 1 quilômetro. Mas a natureza é econômica. Ela não aperfeiçoa um órgão à toa. É claro que quando nos afastamos da poluição das grandes cidades e temos a sorte de encontrar céus limpos, o que vemos ao inclinarmos nossas cabeças para cima é de encher os olhos. Mas o espaço é muito mais belo e cheio de detalhes do que somos capazes de observar. Por sorte, a inteligência humana entendeu as propriedades da ótica e desenhou equipamentos fantásticos, capazes de ampliar em muito a nossa capacidade de visão. Mas o homem comum, aquele que raramente observa o céu, quando olha para cima, simplesmente vê pontinhos de luz. Afinal, aqueles são objetos que estão a distâncias inimagináveis a nós, tão longe que nossa limitadíssima capacidade de calcular profundidade simplesmente não consegue processar. Então, por que lhes dar importância? É por isso que as estrelas simplesmente se tornaram parte do cenário. Talvez seja assim que os animais as interpretam também. Nós somos os primeiros deles capazes de questionar o que são essas luzinhas cintilantes. Os primeiros capazes de usar o cérebro para ver melhor do que os olhos. E no fim das contas, os instrumentos que criamos demonstraram que esse cenário é muito mais complexo do que poderíamos imaginar, trazendo inclusive a noção de profundidade que os nossos limitados olhos não têm. Hoje nós sabemos que moramos em uma vizinhança agitadíssima e descobrimos que essas luzinhas são outros sóis, alguns maiores, outros menores, alguns mais próximos, outros mais distantes. Noções indistinguíveis à nossa restrita visão, aos nossos limitados olhos, mas facilmente inteligíveis à nossa incrível capacidade de raciocínio. Quer saber quais dessas estrelas são nossas vizinhas de porta? Os primeiros lugares que visitaremos quando um dia nos aventurarmos por entre elas? Pronto para dar uma volta no nosso quarteirão galáctico? A estrela mais próxima de nós é difícil de ser ignorada. Ela está a apenas 150 milhões de quilômetros daqui, o equivalente a pouco mais de 8 minutos-luz. Ou seja, um fóton que sai da sua superfície demora 8 minutos para chegar à sua retina, viajando a quase 300 mil quilômetros por segundo. Como nós descobrimos a distância da Terra ao Sol? Empregando o mesmo truque da natureza para medir profundidade, a paralaxe.
Já falei sobre ela nesse episódio, mas vamos relembrar rapidamente. Nossos cérebros recebem 2 imagens daquilo que olhamos, uma captada por cada olho, certo? Essas imagens são ligeiramente diferentes porque, bem, os olhos estão em posições ligeiramente diferentes em nosso rosto. Quando eu fecho um olho enquanto eu olho para o meu dedo, eu vejo o quadro atrás de mim em determinada posição. Se eu alterno o olho, o quadro parece se deslocar ao fundo. Isso é a paralaxe. Os nossos cérebros sobrepõem as imagens e traduzem o resultado com profundidade, fazendo com que nós percebamos a que distância o dedo está do nosso rosto. Foi seguindo esse princípio que o astrônomo Giovanni Domenico Cassini calculou a distância entre a Terra e Marte em 1672. Ele tirou uma foto de Marte em Paris, no mesmo dia em que um assistente dele tirou uma outra foto de Marte, mas na Guiana Francesa, a mais de 7.000 quilômetros de distância. Assim como a distância entre os nossos 2 olhos, os 7.000 quilômetros de separação fizeram as estrelas que estavam atrás de Marte parecerem ligeiramente diferentes nas 2 imagens. E isso foi suficiente para medir a distância daqui até lá. E o que a distância da Terra até Marte tem a ver com a distância da Terra até o Sol? Como nós já documentávamos o movimento dos planetas há séculos, conhecíamos usando a trigonometria as relações das distâncias entre eles sem saber o seu valor. Por exemplo, medindo as maiores elongações de Vênus, ou seja, os pontos em que Vênus parece mais distante do Sol visto daqui da Terra, já tínhamos calculado que sua órbita equivalia a 0,72 da nossa. Usando o mesmo raciocínio, sabíamos também que a órbita de Marte equivalia a 1,52 da Terra, e foi por isso que quando o Cassini mediu 140 milhões de quilômetros daqui até lá, matamos toda a charada. Como a distância entre os planetas varia, bastou fazer os cálculos levando em consideração a posição do Sol, da Terra e de Marte naquele momento e pronto. Todas aquelas relações se transformaram em números e finalmente descobrimos que estamos a 150 milhões de quilômetros da nossa estrela. Inteligente, não? Já sabemos a distância até o Sol, agora vamos conhecer o seu tamanho. Estrelas são classificadas de acordo com suas características espectrais. O espectro de uma estrela é sua luz espalhada por um prisma. Quando fazemos isso, conseguimos saber que elementos a compõem, já que eles absorvem luz, deixando essas faixas negras indicando sua presença no espectro. Quanto mais intensa a faixa, maior a quantidade do elemento na estrela. O espectro permite também que calculemos a temperatura da fotosfera, a camada mais externa da estrela. Usando o espectro como base, os astrônomos americanos William W. Morgan e Philip C. Keenan criaram então o sistema Morgan-Keenan, que classifica as estrelas com uma letra, um número e um numeral romano. A letra e o número indicam a temperatura da estrela. Estrelas do tipo O são as mais quentes e as mais frias levam a letra M. O número é uma subdivisão na qual, quanto maior o número, menor a temperatura. Uma estrela do tipo A1 é mais quente do que uma estrela do tipo A8, por exemplo. Finalmente, o numeral romano indica a gravidade de superfície da estrela. Uma estrela supergigante, por exemplo, tem gravidade superficial menor do que uma estrela anã, já que a sua superfície está bem mais distante do centro. Segundo essa classificação, o Sol é uma estrela do tipo G2V, onde G2 indica sua temperatura superficial, aproximadamente 5.778 Kelvin, e V que ele está em sua sequência principal, fundindo hidrogênio em hélio. E por que eu estou dando todos esses detalhes? Porque só assim conseguiremos entender algumas características bem peculiares dos nossos vizinhos estelares, que por estarem próximos também podem ter suas distâncias medidas usando o método da paralaxe. Basta mudar os pontos em que tiramos as fotos para os 2 extremos da órbita terrestre, ou seja, tirar uma foto da estrela que queremos medir a distância 2 vezes, deixando passar 6 meses entre elas.
Começaremos então o nosso passeio pela vizinhança estelar visitando o sistema mais próximo do Solar, aquele que chamamos de Alpha Centauri. Apesar de bem mais discreta do que o Sol aos nossos olhos, garanto que você já viu Alpha Centauri no céu, só não sabe qual estrela ela é. Ela está aparecendo nessa imagem. O Cruzeiro do Sul você sabe qual é, não? Pois Alpha Centauri é essa estrela aqui, a mais brilhante perto dele. Aquela outra ao lado é fácil de adivinhar, é Beta Centauri, mas ela está bem mais distante de nós do que sua companheira mais brilhante. Alpha Centauri é um sistema triplo, 3 estrelas unidas gravitacionalmente. As duas estrelas maiores, Alpha Centauri A e Alpha Centauri B, são respectivamente um pouco maior e um pouco menor do que o Sol. A terceira estrela, com o sugestivo nome de Próxima Centauri, é bem menor do que as outras. Alpha Centauri A tem a mesma classificação do Sol, é uma estrela do tipo G2V, mas Alpha Centauri B é do tipo K1V, ou seja, um pouco mais fria e alaranjada do que sua irmã maior, mas também na sequência principal, também queimando hidrogênio. Falaremos da caçulinha Próxima Centauri depois. Apesar de ser apenas um pouco maior do que o Sol, Alpha Centauri A é 50% mais brilhante do que ele, enquanto Alpha Centauri B, que é só um pouco menor do que o Sol, tem metade do seu brilho. Isso significa que um planeta dentro do sistema Alpha Centauri seria iluminado por 2 vezes mais luz do que os planetas do sistema solar. Se você pensou em Tatooine, porém, se enganou. Apesar de que, se vistas por telescópios pequenos na Terra, as duas estrelas parecerem estar bem próximas uma da outra, elas estão a uma distância que varia daquela do Sol a Saturno até a distância do Sol a Netuno. As duas estrelas giram em torno de um centro de massa comum uma vez a cada 80 anos, o que significa que a superfície de um suposto planeta que orbitasse qualquer uma das duas estrelas seria iluminada por 2 sóis durante o dia por 40 anos e depois disso deixaria de ter noites por outros 40 anos, já que cada sol estaria de um lado do planeta enquanto ele gira. Dá para imaginar que tipo de vida se desenvolveria em um planeta assim? Dá. É assim que o James Cameron interpretou a fauna e a flora de uma lua de um gigante gasoso orbitando Alpha Centauri A. Sim, Pandora seria nossa vizinha estelar. Com tantas riquezas misteriosas e exóticas, não é difícil entender por que nos filmes ela é um prato cheio para a ambição humana. Felizmente para os Na'vi, nós ainda não detectamos nenhum planeta orbitando Alpha Centauri A nem Alpha Centauri B. Encontramos um, porém, em Próxima Centauri, aliás, um planeta dentro de sua zona habitável, ou seja, é bastante provável que ele seja o primeiro lugar que visitaremos quando nos aventurarmos por entre as estrelas. Próxima Centauri está em uma órbita bastante distante das outras 2 estrelas do sistema. Ela demora 550 mil anos para dar uma volta completa em torno das outras 2 e, como é bem menor do que as irmãs, mal seria visível por alguém na superfície de Pandora, quanto mais daqui. Consegue identificar Próxima Centauri nesse céu? Alpha Centauri está aqui. Esse é o brilho combinado de Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. Próxima Centauri deve estar mais ou menos aqui, nesse ponto vazio do céu. Pois é, a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, é invisível a olho nu. Não é incrível pensar que o espaço é vazio e escuro e mesmo algo tão luminoso quanto uma estrela é capaz de se manter oculto por conta do seu tamanho diminuto? Lembra quando eu disse que nós enxergamos muito mal o céu? Pois é. Próxima Centauri é uma estrela do tipo M5,5VE. M5,5 indica que ela é bem fria e avermelhada, V que ela está em sua sequência principal, assim como o Sol, e o E
que ela demonstra linhas de emissão de hidrogênio, ou seja, nós somos capazes de detectar fótons emitidos pelos átomos de hidrogênio em sua fotosfera quando eles saltam de órbitas mais distantes para mais próxima de seu núcleo. Estrelas anãs vermelhas são apenas um pouco maiores do que Júpiter, apesar de ter massa dezenas de vezes maiores, e como queimam muito lentamente seu hidrogênio, duram trilhões de anos. Caso consigamos viajar até lá, a colonização do planeta que a orbita teria essa vantagem. Nós não teríamos que nos preocupar em abandoná-lo porque Próxima Centauri nunca vai virar uma gigante vermelha, assim como o Sol daqui a alguns bilhões de anos. O problema é saber se ele realmente é habitável. Planetas tão próximos de suas estrelas seriam travados por maré, exibindo sempre o mesmo lado voltado para a estrela, assim como a Lua mostra o mesmo lado para nós. Nós não sabemos como seria exatamente a dinâmica de um planeta assim, mas é possível que sua atmosfera espalhe o calor para o lado escuro, que provavelmente seria mais agradável para seus habitantes, até porque Próxima Centauri costuma lançar erupções estelares bastante violentas de tempos em tempos. Enfim, temos que esperar o desenvolvimento da tecnologia para conhecer um pouco melhor nossa possível primeira parada nas viagens interestelares. A luz de Alpha Centauri demora 4 anos e 3 meses para chegar até nós. A da próxima estrela, quase 6 anos. Ela se chama Estrela de Barnard e fica na constelação do Serpentário. Nós já conseguimos identificar um planeta em torno da Estrela de Barnard, uma super-terra, 3 vezes maior do que o nosso planeta. Mas ele está distante da sua estrela. Sua temperatura superficial deve ser abaixo dos 170 graus Celsius negativos. Não é exatamente um lugar que ansiaríamos por conhecer. A estrela de Barnard é do tipo M3,5V, ou seja, é uma anã vermelha, assim como Próxima Centauri, apenas um pouco mais quente. Por ser tão pequena, mesmo sendo o centro do segundo sistema estelar mais próximo da Terra, a estrela de Barnard também é invisível ao olho nu. Frustrante, não? Com tantas estrelas no céu noturno e 2 das mais próximas não são nem visíveis a olho nu. Fico imaginando quantas mais estrelas existem por aí, mas são pequenas demais para vermos. O terceiro sistema estelar mais próximo de nós é curioso. Ele foi descoberto por este senhor chamado Kevin Luhrmann e por isso ganhou o nome de Luhrmann 16. Ele fica na constelação da Vela e é um sistema binário, 2 estrelas que orbitam um centro de massa comum. Mas essas 2 têm algo de especial. Elas são anãs marrons, um estágio intermediário entre estrelas e planetas. Elas não possuem massa suficiente para queimar seu hidrogênio, mas conseguem fundir algum deutério, o que as faz acender parcialmente. Essa é a representação artística de uma anã marrom, e essa a comparação dos tamanhos do Sol, de uma anã vermelha, de uma anã marrom, de Júpiter e da Terra. Não se engane pela imagem, Júpiter não chegou perto de acender. Apesar de parecer apenas um pouco maior, anãs marrons que queimam deutério possuem dezenas de vezes a massa de Júpiter. Luhrmann 16A tem 33 vezes a massa de Júpiter e é classificada como L7,5. Não há letra depois porque ela não queima hidrogênio. Luhrmann 16b tem 28 vezes a massa de Júpiter e sua classificação é T0,5 mais ou menos 1, ou seja, ela está no limite entre L e T, 2 tipos de anãs marrons. Já se especulou a presença de planetas orbitando o par de anãs marrons, mas ainda não conseguimos confirmar nenhum. Sem problemas. Anãs marrons são frias demais para sustentar a vida em planetas que as orbitassem, então não seriam exatamente lugares que gostaríamos de visitar. Nem preciso dizer que Luhrmann 16 é invisível a olho nu, não?
A próxima estrela mais perto de nós também foi descoberta pelo Kevin Luhrmann, mas é conhecida pelo nome do telescópio espacial que a observou pela primeira vez. Ela se chama WISE 0855 e é uma subanã marrom, uma categoria de objetos bem mais próximos de planetas do que de estrelas. Na verdade, se a WISE 0855 orbitasse uma estrela, ela seria considerada um planeta. O único motivo pelo qual ela não é considerada um planeta ejetado por outro sistema estelar é porque ela não é um planeta ejetado por outro sistema estelar. Ela se formou independentemente em uma nebulosa, assim como as estrelas, mas não acumulou massa suficiente para ascender. A WISE 0855, que fica na constelação de Hidra, tem apenas de 3 a 10 massas de Júpiter e é bastante fria. Sua temperatura superficial oscila entre -48 e -15 graus Celsius. Isso significa que até mesmo com o telescópio WISE já foi difícil detectá-la, ou seja, ela é mais uma vizinha nossa que não pagou a conta de luz. De todos os lugares mencionados até agora, a WISE 0855 é o menos interessante para conhecermos. Sem calor, sem planetas, sem superfície. Vale uma viagem de 7,43 anos-luz? Continuando a fila, chegamos a uma estrela bastante conhecida pelos fãs de Star Trek, afinal foi em suas proximidades que ocorreu uma das batalhas mais épicas da série. Se a frase "resistir é inútil" surgiu em sua cabeça, você sabe que eu estou falando de Wolf 359, a anã vermelha mostrada no destaque dessa foto. Classificada como M6V, o que indica que sua temperatura é das mais baixas para uma estrela que está na sua sequência principal, Wolf 359 fica na constelação do Leão. Ela ganhou esse nome exótico graças ao seu descobridor, o astrônomo alemão Max Wolf, que a registrou em um catálogo próprio no ano 1919. Ela é mais uma anã vermelha, mais uma estrela apagada demais para identificarmos a olho nu, o que sempre me surpreende, afinal ela está a apenas 7,8 anos-luz daqui. Sem planetas, o único motivo que teríamos para visitá-la é observar os destroços da batalha entre Federação e Borgs, mas como ela só ocorrerá daqui a uns 300 anos, é melhor pularmos para Lalande 21185, nossa penúltima parada nessa viagem pela vizinhança da Terra. Ela fica na constelação da Ursa Maior, invisível a nós moradores do Hemisfério Sul, e invisível aos moradores do Hemisfério Norte também, já que é pequena e fria demais para olhos despidos de telescópios. A 8,29 anos-luz de distância, Lalande 21185 é classificada como uma estrela M2V, M2 indicando sua baixa temperatura e V, mais uma vez, que ela está em sua sequência principal. Há algo de notável nessa estrela? Sim, ela possui 2 planetas confirmados e um suspeito. Infelizmente, nenhum deles está dentro da zona habitável da estrela, então quando a visitarmos será apenas para tirar algumas fotos e voltar para casa. A próxima e última estrela da qual falaremos, porém, é bem mais interessante. Primeiro porque você também a conhece. Sim, finalmente estamos falando de uma estrela visível a olho nu. Na verdade, a mais visível de todas depois do Sol. Essa é Sirius, a estrela alfa da constelação do Cão Maior, que costuma estar no alto do céu durante o verão no Hemisfério Sul. Caso você ainda não tenha identificado qual é a estrela mais brilhante nessa imagem, eu mostro para você. Assim como Alpha Centauri, Sirius é um sistema duplo, mas o simples fato dela ser mais brilhante do que Alpha Centauri e estar mais distante, a 8,6 anos-luz, indica que Sirius é maior. Na verdade, Sirius A, a estrela maior da dupla, é bem maior do que as 3 do sistema Alpha Centauri juntas, sendo que sua companheira, Sirius B, é muito menorzinha. Sirius A é uma estrela do tipo A1V, o que indica que ela é uma gigante azul em sua sequência principal, muito maior e mais brilhante do que o Sol.
Sirius B é uma anã branca, classificada como DA2. Ela não se encaixa na nossa tabela porque suas características são tão únicas que uma nova classificação teve que ser criada. Sirius B é feita de matéria degenerada. Ela um dia já foi maior do que Sirius A, mas assim como nessa imagem do James Webb da nebulosa NGC 3132, Sirius B perdeu suas camadas externas conforme evoluiu e hoje é apenas um núcleo de matéria degenerada exposto no espaço. A NGC 3132 deve se parecer muito com Sirius há 120 milhões de anos, já que ela também possui uma estrela maior ainda na sequência principal e uma anã branca. A classificação DA2, então, indica que ela é feita de matéria degenerada e possui uma atmosfera rica em hidrogênio. O número 2 indica que ela é uma anã branca razoavelmente quente. Matéria degenerada é matéria comprimida a níveis altíssimos, onde os elétrons acabam tendo que ficar em órbitas que não ocupariam em situações normais, tamanha a compressão. Uma tonelada de matéria degenerada caberia dentro de uma caixa de fósforos. Sirius B, então, exerce uma enorme força gravitacional sobre Sirius A, como se houvesse um Sol por lá. Mas ela é do tamanho da Terra, quase 110 vezes menor. Essa imagem, feita com altíssimo contraste, indica que não há planetas girando em torno de nenhuma das duas estrelas. Eu imagino que quando Sirius B ejetou suas camadas mais externas, dificilmente algum planeta sobreviveria mesmo. Ou seja, mais um vizinho que só poderíamos conhecer de passagem. Não há onde parar, não há onde descer, onde reabastecer, onde pegar um punhado d'água para matar a sede dos nossos futuros intrépidos astronautas. É curioso percebermos que apenas analisando as estrelas mais próximas da Terra já conseguimos perceber o quão mal nós vemos o espaço. Das 12 estrelas citadas, apenas 4 são visíveis a olho nu: Sol, Alpha Centauri A e B e Sirius A. As 8 que sobraram são 4 anãs vermelhas, uma anã branca, 2 anãs marrons e uma subanã marrom, praticamente um planeta errante. Tudo isso que conseguimos ver à noite, então, são estrelas bem maiores e que, na verdade, são a minoria. Esse céu está forrado de anãs vermelhas, marrons e brancas que os nossos olhos simplesmente são incapazes de ver. Ainda bem que temos esse cérebro tão avantajado para compensar essa miopia. Com ele, criamos telescópios fantásticos em Terra e outros ainda mais incríveis no espaço. Será ele também que um dia conseguirá compensar nossas curtas perninhas. Já encontramos soluções para viagens próximas, aos poucos estamos deixando nosso berço cósmico, mas sabemos que com as tecnologias atuais é praticamente impossível realizar voos interestelares. Os desafios são absurdamente imensos. Mas os homens de 2 séculos atrás achavam que morreríamos se ultrapassássemos 60 km por hora. Os de 150 anos pensavam ser impossível voar em um aparelho mais pesado do que o ar. Os de um século atrás eram incapazes de conceber uma viagem até a Lua e hoje em dia correr, voar e ir ao espaço são atividades corriqueiras. Quase nada é impossível ao ser humano. Só precisamos de tempo e vontade para encontrar soluções. Para nós, nem o céu é o limite. Eu sou o Juliano Righetto e esse foi mais um Somos Míopes porque somos breves.